Pessoal, hoje nós estamos aqui, Aloan Business Solution. Nós estamos aqui com o Marcelo e a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a saúde no trabalho. Hoje o wellness, né? O pessoal está falando muito de wellness e a gente entende que o wellness não é só dentro do ambiente de trabalho, é o organismo como um todo. Então o cara tem que estar bem fora e dentro do ambiente de trabalho. Mas o nosso foco hoje é falar como a saúde pode influenciar o ambiente de trabalho, né? E eu vejo muito assim, o que tem acontecido é que as pessoas sempre negligenciaram isso daí. Não foi uma coisa... A gente tem falado, nós que somos da saúde, né, Marcelo? Muito. Sempre falamos sobre isso, a importância da prevenção e da gente cuidar do indivíduo como um todo, mas as empresas não entenderam isso. Mas, nesses últimos anos, acho que potencializado pelo Covid, pelo esse tempo, né, que aconteceu, as empresas estão vendo a importância de uma pessoa saudável trabalhando. E a gente sabe de números Com alarmantes, certeza. né? Estava comentando, no Brasil, 350 bilhões de reais ano é gasto com presenteísmo e absenteísmo. Presenteísmo é aquele cara que está trabalhando doente. Então ele produz menos do que ele deveria. Cansado. Cansado, cara. Olha que loucura que é isso. E a gente vai acostumando. Por quê? Ele acostumou com aquele ambiente, ele acha que ele está sendo produtivo e vai levando a vida. O que você acha disso? Exatamente. Primeiramente, queria agradecer o convite para estar aqui junto falando sobre o tema. E nós da Aloan, a gente atende muitas empresas, tanto em contabilidade como consultoria e até o nosso ambiente corporativo. E principalmente olhando para dentro da nossa casa mesmo e olhando as empresas que a gente atende na consultoria, a gente percebe que as empresas estão começando a olhar mais para esse tema. A gente fala até da NR1 para o ano próximo ano, que vai ser obrigatório as empresas olharem para esse tema, olhar para a saúde, olhar para o psicossocial, olhar para o funcionário, e pensando na vida, vamos falar o wellness, né, que a gente está falando, que hoje em dia não é só trabalhar e buscar a prosperidade dentro do trabalho. Não adianta nada se a gente não tiver uma cabeça boa. A gente vê que os números de depressão têm aumentado alarmante. Então, eu vejo isso como um tema de extrema importância. A gente vive isso na prática, né? O Marcelão está aqui também, treinando todo dia cedo com ele, e isso tem melhorado demais, assim, a minha vida. Eu vejo que o Manfred, que está junto com a gente lá também, a gente já chega com uma outra disposição. Meu pai, que está na plateia também, mudou demais a vida dele. Então, a gente acha que isso é um tema que eu acho que todo mundo deveria olhar mais a fundo e conversar e debater mais e realmente agir. É legal, né, Marcelo, que eu falo, quando você experimenta essa mudança de vida, Com certeza. Não tem volta, né? cara, não tem volta, Não porque tem volta. você pega... Conta um pouco a experiência sua com relação a essa... Na verdade, a gente percebe a qualidade de vida e o rendimento do profissional que tem essa disciplina, essa rotina de treino, né? Então, a gente já consegue perceber ali tomada de decisão, disposição, autoconfiança. Isso vende. Não adianta. O corpo do cara, a postura do cara vende até mais do que o próprio conhecimento dele, né? Então, a gente estava falando do wellness aí de modo geral, e o novo luxo hoje é ter saúde, né? Ter essa condição de fazer aquilo que precisa ser feito, não só de fazer aquilo que você consegue comprar. Então, a experiência que eu tenho na área da musculação, principalmente, eu vejo esse rendimento muito positivo para os empresários. E como o doutor falou, a prevenção ela é mais importante do que o cuidado da causa, né? Então, se a gente prevenir, a gente gastaria bem menos do que a gente ir cuidar do problema e da doença. 5 vezes menos, né? Porque a estatística é, para cada dólar investido em prevenção, são 5 dólares economizados em afastamento, em ações trabalhistas, perda da produtividade e tal. Então, e vocês estão mexendo muito com empresas, né? Porque assim, a empresa de vocês cuida de empresa. Sim. Então, vocês estão vendo esses executivos, que a estatística fala que 80% a 85% da alta, né, os altos executivos, gerentes, diretores, presidentes, estão já em nível de estresse. O que a gente percebe, primeiramente, obrigado pelo convite, doutor Vinícius, Marcelo, Igor, prazer estar com vocês, falar de um tema tão relevante,
que é um tema que gera justamente para a indústria e para o comércio em geral, para as empresas em geral, lucro ou prejuízo, que é aquilo que você comentou. Se você tem um absenteísmo muito grande por estresse, por depressão, por doenças, por pequenas infecções como um resfriado ou uma gripe, que a pessoa não tem uma resistência do organismo, quem perde é o empresário. E o que a gente está vendo muito hoje em dia, justamente até com a NR1, que entra a partir de maio do ano que vem, com uma fiscalização mais forte, é justamente esse cuidado com os funcionários e com o próprio, pensando no indivíduo, né? Se a gente for ver o maior patrimônio de todas as empresas são os profissionais que nela trabalham. Então, esse é o maior custo que você tem e é onde vai tirar o teu sucesso ou o teu fracasso. E a gente vê muito isso, que o pessoal, por exemplo, praticando um esporte, por qualquer um que seja, ou seja um beach tênis, seja musculação, seja caminhada, seja corrida, e essa melhora de autoestima, consequentemente, vai estar atrelada a uma produtividade melhor e maior. Então, a gente acha muito importante, a gente está até comentando com vários clientes para fazer, tipo, ginástica laboral, outras atividades fora do campus, que a gente fala do business em si, da empresa, para poder até unir o pessoal. Eu acho que esse tipo de integração é muito produtivo, muito bom. Marcelo, sabe o que eu vejo? A nova NR1, eu falo assim, nova, mas assim, ela já existe faz tempo, né? E o brasileiro, ele ainda tende a não fazer aquilo que deveria ser feito. Por exemplo, a gente está falando em maio do ano que vem. Só que se nós nos prepararmos para esse maio, já a partir de já, né, por exemplo, de forma preventiva, porque maio do ano que vem vai começar uma fiscalização. Sim. E essa fiscalização está falando clima organizacional. Por exemplo, não é avaliar só se a pessoa está em estresse, não. Como que o meio está influenciando e como eles convivem no meio, né? A hora que você coloca essas atividades, você coloca as ações preventivas, você já vai começar a melhorar o meio já. Então eu falo, por que não começar agora? Né? A gente tá, vocês lidam com empresários, você está no meio de empresários aí que vai atrás de você. Eu fico pensando, se é tão bom para a saúde e para a vida da pessoa, por que esperar tanto? Exatamente. Não é verdade? E a gente viu isso na prática, assim, quando eu comecei com o Marcelo, acho que ele estava casado há 1 ano, cansado, eu falo até estética, não, o principal é a saúde, mas a gente olha a estética também. E para mim foi uma mudança, porque eu já não estava mais seguindo uma rotina de treino, falava que ia treinar à noite e não ia. Hoje, para mim, virou super comum. 5 horas da manhã eu vejo o seu story lá, bom dia mundo, bom dia, já tô dentro da academia também. E a gente já ganha um tempo durante o nosso dia, a gente já chega mais animado, tende a dormir mais cedo e tende a ter uma rotina mais saudável. Então, acho que começamos a levar até alguns amigos juntos para treinar e o Marcelo tá mudando também essa mentalidade de todo mundo. Principalmente quando você passa dos 40, que é uma tendência natural do próprio organismo, do corpo, responder mais lentamente. Então, por exemplo, eu já pratico musculação, acho que desde os 15 anos, e não me vejo parar tão cedo. Por quê? Porque, para mim, além de uma válvula de escape do estresse, né, que você chega em casa literalmente cansado, então é bom para o sono, etc. O próprio condicionamento físico, você se sente melhor. Eu assisti um vídeo acho que 1 mês atrás, do The Rock, que ele chegou numa plateia e falou, eu tenho mais energia do que qualquer um aqui. Que hora que você acorda? Você acorda às 5. Que hora que você acorda? Acorda às 8. Eu acordo às 4h30, eu estou fazendo supino com 110 quilos. Eu tenho mais energia de qualquer um na sala. Ou seja, a motivação, a disciplina, o entusiasmo. Ou seja, a gente chega no escritório, a gente tem costume de treinar cedo, a gente chega no escritório numa outra vibe, num outro pique. É outra sintonia, já chega acelerado. Ou seja, teu dia rende muito mais. Isso é muito bacana. É por isso que eu falei pro doutor, que é um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a sentir essas qualidades, esses benefícios, como que você quer ser aquele cara sedentário, que perde pro sofá, que perde pro despertador. Exatamente. Então é por isso que acho que reflete tanto na vida do empresário, do diretor, do cargo alto ali, que tem que tomar tomadas de decisões, tem que ter ali uma conduta mais disciplinar, né? Então, quando o cara consegue encontrar, eu falo que é encontrar o conforto no desconforto. Então, cada série a mais, cada repetição a mais, cada quilo a mais que ele coloca no treino dele, isso reflete nas decisões do dia a dia dele, né? Na família, na empresa, nos negócios. E o lance da autoestima. A autoestima, a gente fala que quem treina
por saúde é quem está doente, né? Quem está com saúde treina para ter um corpo melhor, para ter uma vida mais, com uma autoestima melhor, uma alta performance melhor. Então, é legal que, assim, tem estrutura, não é hoje algo inacessível. Né? Porque você falasse assim, cara, não, só um certo público consegue ter acesso a essa qualidade de vida, esse bem-estar. Eu falo desde alimentação, suplementação que a gente possa fazer, até, né, você pode começar com uma caminhada, não sei, mas dá para fazer, desde que você organize seu tempo e coloque a disciplina, entendendo que isso daí é benéfico. Porque eu falo, por que você não vai fazer algo que é benéfico? Você raciocina, né? Assim, não, não vou fazer algo que vai me trazer bem. Eu vou fazer... Costume da dopamina barata e fácil, né? É fácil. Entendeu? Aí muitas vezes a pessoa... Porque o que a gente vê muito dentro dessas... A gente também tem uma empresa que cuida, né, da saúde corporativa, né? E aí as pessoas preferem muitas vezes tomar um exemplo, um Rivotril, uma sertralina, uma fluoxetina, que vem fácil esse prazer barato, a serotonina, a dopamina e tal. Ao invés de entrar numa academia, eu falo, o maior antidepressivo que tem, cara, é você fazer exercício físico, entendeu? É você fazer uma musculação, é você cuidar da tua saúde. E tá acessível, né? Então a gente precisa entender isso, colocar na nossa rotina diária. E depois que você experimenta realmente essa sensação, cara, não tem como você ficar sem. E é o que você falou mesmo, a gente vê até a indústria dos suplementos. Eu não tenho os números que você falou aquele dia na academia, mas a gente vê que quem já treina há um bom tempo, 2012, 2013, o quanto que era mais caro uma creatina, um pré-treino, qualquer suplemento, e hoje já tem de todos os tamanhos, sabores e preços, então já é algo mais acessível. Cara, no mercado nacional. A gente está lançando um sorvete, que é um sorvete proteico, 0 açúcar, 0 lactose, 0 glúten. Cara, o sorvete lá é igual aquela casquinha do McDonald's. A casquinha também é 0 açúcar. Por exemplo, só que você compra lá por R$10. Entendeu? Por exemplo, só que é um negócio nutritivo, proteico, e você tem acesso a isso daí de qualidade hoje, né? Então, dá para você fazer algo bem feito. E outra, você viu o Ramondino falando? Assim, o cara comia arroz e ovo, cara. E era O básico, né? É o básico. Eu falo isso pra cara, o básico, cara. Se você fizer o básico, você tem resultado. É verdade. Aí a pessoa não come, tipo, cara, arroz e ovo, não dá pra você comer? Não. Aí você vai lá compra alguma coisa, sei lá, um Fabito da vida, compra esses ultraprocessados, uma porcaria qualquer. E entra nessa rotina, come mal, aí você vai falar assim, né? Pô, mas você não sabe meu dia como foi. Eu trabalho muito. Eu fico pensando, acho que só esse cara trabalha, ninguém mais trabalha, né? Tipo, a rotina nossa, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma rotina intensa. Intensa. Só que a gente organiza o nosso tempo para fazer isso que é importante pra gente e prazeroso, e consegue fazer tudo o resto, né, cara? Quando você organiza bem seu tempo, né? Exatamente. E o ambiente, acho que contamina. Eu comecei a levar meus amigos, eu falo pelo Marcelo, pô, a gente era do grupo que só saía para beber e tudo mais. Aí um começou a treinar, comer, e um começou a treinar, que foi levando o outro, todo mundo tava parado, agora pegou o gosto de... Hoje encontra na academia. Hoje o encontro é lá cedo na academia. E você viu esse movimento tá acontecendo realmente, né? Eu estava lendo agora recente, as pessoas trocando então as baladas, o álcool, por esse estilo de vida de saúde. O wellness mesmo. Então, assim, pensando que, pô, eu não quero mais perder minha vida fazendo isso, eu quero ganhar a vida, e a gente consegue ganhar até 30 anos, se a gente se alimentar bem, dormir bem, suplementar bem, cuidar dessa parte metabólica hormonal, a gente ganha 30 anos de vida, cara. Então, eu tô vendo esse movimento nessa geração que tá vindo, já com esse intuito, né, com essa visão, cuidar mais da saúde, porque até a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Hoje você mede sucesso através da sua saúde. Né? Exatamente. Inclusive, aproveitando esse gancho que o doutor está falando, tem um estudo recente feito com mulheres de 70 a 80 anos, que tem mais de 2 anos de treino de musculação, tem a mesma capacidade funcional de uma mulher de 40 anos. Então vai total de encontro com isso que o doutor está falando, que quando a gente protege a nossa massa muscular, protege ou aumenta a nossa capacidade física de força, a tendência é a gente fazer a mesma coisa com 80 que uma pessoa sedentária faz com 40. Né? Então, dá para prevenir.
E muita gente acha que não consegue porque não tem tempo. Cara, se tiver 10 minutos, você treina. A maior desculpa que o povo tem hoje, não tenho tempo para treinar, não tem aonde treinar. Você treina na sua casa com 10 minutos E por na dia. internet você acha, né? Exatamente. É muita E aí, coisa, pegando muita até um coisa. gancho no que você falou, a gente vê o mal do século, né? Que o pessoal fala que é a Sim. depressão. É. Tem estudos que já falam que é a procrastinação. É. É deixar para amanhã. É. Eu vou começar, você vê, eu vou fazer regime, dieta o ano que vem. Eu vou entrar na academia o ano que vem. Eu vou começar a correr o ano que vem. Eu vou trabalhar num projeto novo daqui a uma semana, porque essa semana está complicada. Cara, por que você não inicia hoje? Já começa a colher benefício hoje. É verdade. Porque é o que você comentou, o sofá é muito mais gostoso você fazer uma série de agachamento. Exatamente. Só que o benefício que você vai ter não é o sofá que vai te dar, né? Exatamente. Esse é o problema. Você está certo com relação a isso, eu acredito muito nisso também. E até a Garmin, ela fez uma pesquisa, ela falou assim que as pessoas que prometem no primeiro dia do ano que vai parar de beber, Vai mudar a vida. vai mudar a vida, tal. No segundo ou no terceiro domingo, eu não me lembro agora, que é o dia da Já. desistência. Olha lá. De janeiro, cara, desse ano, 80% já desiste. Eu falei que ia parar de Aí beber. depois o carnaval. Depois, Depois é Páscoa, depois da Páscoa aniversário do começa. filho, depois do aniversário Festa de do julho, festa junina. E assim não vai. vou fazer agora porque eu vou viajar. Ou, que nem você falou, começa sempre a arrumar uma justificativa para não começar. Pô, tem o casamento do meu primo, como é que eu vou deixar de beber no casamento Justamente. dele? E aí vai. E aí começa a achar alguma justificativa, né? Mas eu falo pra galera, é melhor fazer. O feito vai sempre ganhar do perfeito. Não adianta. O cara que ficou esperando o melhor cenário, eu vou começar em fevereiro. Vou começar quando eu estiver sobrando 1 hora por dia. Vou começar quando minha saúde. Não. Faz 10 minutos por dia, começa hoje, começa no domingo, não precisa esperar a segunda-feira começar. Então o feito sempre vai ganhar do perfeito. E Entendi. eu vi isso também, assim, depende de quem você segue, depende de quem você anda, isso mexe com você. Se todo dia você acorda no Instagram, vê que alguém já tá desde as 5 da manhã treinando, você fala, puta, como é que esse cara consegue? Começa a mexer isso com você. Aí você começa a fazer e você vê que dá. Hoje a gente tá seguindo um lema lá, e até algo que a gente buscou dos nossos mentores de São Paulo, que é, não existe CNPJ forte com CPF fraco. E é uma realidade, assim, todo dia hoje, quem a gente tá seguindo, quem a gente tá andando, você vê que virou comum, parece que todo mundo tá fazendo isso hoje em É dia. rotina. Virou rotina. Não, e é legal porque, assim, como eu te disse, sempre a gente arruma uma justificativa, né? Eu peguei tem um amigo, um colega nosso também treinando com a gente, ontem fez 8 graus. O cara não apareceu na academia, entendeu? Normal. Aí, Choveu e fez frio. Entendeu? Eu falei, o que tem a ver uma coisa com outra, cara? Não, daí, de novo, então, quando você pega, entende o propósito, né? Você fala assim, cara, independente de qualquer coisa, eu me comprometi comigo mesmo a fazer, então eu vou ter que estar lá. Porque assim, se fosse alguma coisa, por exemplo, se fosse no trabalho, provavelmente essa pessoa iria. 8 graus, puta, tá com 8 graus. Cara, você tem que fazer exame. O cara vai. O cara tá chovendo. Não importa, o cara vai dar um jeito e vai chegar no trabalho, vai fazer. Então eu falo, por que você não faz isso que é benéfico para você, que você sabe que vai trazer um resultado top, né? E você começa a arrumar essas desculpas, procrastinar. Procrastinar é assim, tipo ontem, né? 8 graus, tava frio. Tipo, na segunda-feira a gente acordou também de madrugada. Mas, assim, você já deve ter ouvido muito disso. Doutor, não fui porque tava muito frio, tinha medo de machucar. E aí começa um monte de desculpa. Né? Então é complicado. Tem que ter essa força de vontade para dar o start. Porque depois, o que acontece? A gente brinca, né? Aí você vira tipo um Fiat 147 a álcool, demora para pegar, mas depois você vai embora. Uma vez que você tenha como hábito, teu organismo acostuma. Então o organismo te cobra. O corpo pede. O dia que eu não faço, por exemplo, que você não tem atividade física, você pode perceber, teu sono é pior, você fica mais irritado, você não se sente bem com você mesmo. É muito interessante. Que mostra isso aí também. Quando a gente não treina, a gente tende a se alimentar mal, a gente tende a dormir mal, aí você entra num ciclo vicioso. O cara ele dorme mal, aí ele encha de cafeína, energético para tentar passar o dia. Já fica aquela sensação ruim o dia aí ele inteiro. não treina. Aí à noite ele dorme tarde porque ele encheu de cafeína, não gastou energia, só acumulou. No dia seguinte isso repete, esse ciclo vicioso vai se repetindo. E é engraçado que o Dr. Emílio falou que não tem o porquê o cara não fazer uma coisa que só vai trazer benefício para ele. O cara ele investe no carro, ele tem seguro de carro, tem seguro de vida, tem plano de saúde, tem seguro na casa dele, mas ele que é o maior bem que ele pode ter, ele não cuida.
Não cuida. E você para pra pensar, você vai viajar, fiz uma viagem agora no último mês, fui pra Europa, basicamente todas as ruas inclinadaça. Aí você vai a vida inteira juntando dinheiro, guardando dinheiro, subindo na carreira pra você chegar numa viagem, você não consegue fazer algo básico porque você não tem Curtir. saúde, não consegue curtir. E isso aí a gente vem conversando muito e a gente consegue ver que nas empresas, eu acho que está tendo um olhar clínico diferente. Eu vim de uma empresa, de uma multinacional, que na época que eu estava lá, por mais que eu sou novo, mas eu entrei muito novo lá, e o pessoal me zoava porque eu gostava de treinar. Essa mesma empresa hoje, eu tenho amigos que estão lá ainda, você vê que mudou. Os sócios, os diretores, os gerentes, você vê que já está com todo mundo faz algum esporte, todo mundo gosta de algum esporte e é estranho quem não gosta. Porque é vendido a ideia de que realmente, pô, o cara é bem sucedido, mas ele também se cuida. E o que você acha que a gente pode fazer? Porque nem você falou, ó, olha que importante. Você falou assim, não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Então, para você ter um CNPJ forte, eu preciso ter um CPF forte. E as pessoas, elas estão, assim, entendendo, já que você falou, tem uma mudança cultural importante em relação a isso. Mas eu vejo ainda muitos nessa desistência. E eu acho que nós temos um papel importante de tentar mostrar uma outra realidade, entendeu? Por quê? É que nem você falou, eu faço esse treino, cara, das 5 da manhã, vai fazer acho que 15 anos, cara. Aí você pega as pessoas assim e fala assim, nossa, mas doutor, eu quero ter um corpo igual o seu. Eu não estou falando do corpo, eu nem estou falando da estética. Mas quando você tem uma disciplina, a estética vai acontecer, Consequência. né? Não tem como. Porque assim, você está treinando, você está fazendo, Tá você se está se alimentando, você tá, né? Você não está tomando, tipo, faz um tempo também que eu não bebo álcool, bebida alcoólica e tal. Então, é consequência o que está acontecendo. Mas, então, 15 anos, você entendeu, cara? Que você vai naquele horário. E eu estava falando com o meu personal, eu estou com o personal há 4 ou 5. Cara, eu acho que eu faço de segunda a sábado, às 5 horas da manhã, com esse personal. Eu acho que eu faltei uma vez só nesses 5 anos, você entendeu? Tipo, aconteceu alguma coisa assim, tipo, imprevisto e tal. Que não deu, acho que perdi hora, não lembro agora. Aí, mas tem gente que a baixa temperatura não vai. Tá chovendo, não vai. Eu acho que essa mentalidade que a gente precisava, e você falou bem uma coisa importante. Você precisa se unir com pessoas que têm essa vivência para você encaixar essa nova mentalidade, essa nova realidade e começar a vivê-la também, né? Exato, você tem que admirar quem tá melhor que você, né? Aquela frase que também hoje eu carrego muito comigo, que é quem admira, mira, quem se compara, para. Então eu acho que a gente tem que admirar quem tá melhor que a gente. Eu não tenho que olhar o cara que não vai na segunda, não vai na terça. Eu não tô falando nem só de academia, tô falando de qualquer esporte, qualquer ambiente que a gente vai fazer algum bem para nossa saúde. E quem mudou, acho não, né? Muito minha mentalidade em relação a isso foi o Marcelo. Nesses tempos aí, eu costumava, eu não tava mais indo mesmo, tinha acostumado a faltar, tinha casado, não queria ir. Aí, quando eu comecei a ir, a minha esposa, que é médica também, tá em momento de residência, aquela carga horária altíssima, ela começou a se sentir mal. Ela sai de casa às 7 horas da manhã, chega às 7 da noite de um plantão, quando às vezes não dorme no hospital. Pô, ela começou a ver todo dia assim, falou, puta, eu tenho que arrumar um horário. Marcelo, que hora você tem? 5 horas da manhã, vamos. E eu acho que é isso. Eu acho que tudo depende de quem você anda e qual meta você tem na sua vida. É aquilo que a gente fala, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Exato. Então, a hora que ela começa a ver, você fazendo. É o propósito, você tem o propósito. Não tem jeito, você arrasta. Igual o Dr. Vinícius falou. Raramente você vai ver uma pessoa que faz igual você ou melhor que você criticar aquilo que você faz. A crítica vem sempre daquele que não faz. O cara que não consegue ir para academia fala que é bobeira se acordar cedo para ir para academia. O cara que não consegue fazer uma dieta fala que frescura, você não vai beber, não vai comer um docinho. Então a crítica sempre vem de quem está pior, que ele gostaria e ele precisa fazer aquilo, só que ele não consegue. É mais fácil ele se desmotivar. Então o ambiente, as pessoas que a gente convive, a gente tem esse relacionamento que vai influenciar ou ir pro lado bom ou ir pro lado ruim. É o que você falou dos meninos que estão treinando com a gente lá. Exatamente. E você falou uma coisa importante que assim, eu vejo até nos negócios tudo, né? Por exemplo, tem pessoas que não precisariam, que nem a gente está tratando agora de uns atletas. Eu tô com uma atleta lá, ela tá fazendo 2 horas de carga. Pô, a mulher tá seca, cara. Seca, atleta profissional.
2 horas de cardio por dia. Ela, se você fosse pensar em saúde estética, não precisaria, mas ela faz, entendeu? Aí a outra pessoa que precisa não faz, né? É a mesma coisa dos caras hoje bem-sucedidos. Você fala assim, puta, tem cara que não precisaria mais trabalhar financeiramente, porque está estável já. É o cara Mas é o cara que trabalha. Exato. Porque ele tem Ele prazer. já viu o resultado, né? Ele viu o resultado, mas ele tem prazer naquilo que ele faz. Uhum. Entendeu? Aí eu pego, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, sempre. por exemplo, eu ia parar de trabalhar. Eu falei, por isso que você não vai ganhar. É isso aí. Você entendeu? É igual o corpo. Não, é igual a mesma coisa, porque assim, É igual o corpo. se você já pensa em algo para ficar parado, Já viver cara, no ócio. vai viver no Você ócio, arruma uma não vai desculpa rolar. para parar, você nem não vai, começa. não vai, É verdade. não vai, Arruma uma cara. desculpa para parar, não começa. Agora, se você tem prazer naquilo, puta, que legal, ó. Eu tenho condição, eu tô criando prosperidade na saúde, nos negócios, não sei o quê. E é tão bom isso, o prazer que me dá de ver essas coisas crescendo, de ajudar as pessoas a crescerem. Eu não quero parar. Mesmo se eu pudesse, eu não vou parar. Porque eu tenho prazer nisso aqui. Né? Eu acho que até pensando aqui, essa mentalidade, né? Quando a pessoa entender esse processo, mudar essa mentalidade, fazer, pô, eu quero fazer algo que vai me fazer bem, e isso daí acontece, né? Porque assim, eu acho que quando você começou fazendo esses horários também, você não gostava de levantar, né, cara? Horário de No doido. começo. Horário de louco. Não, vários amigos ainda. Não, hora você comprou uma padaria, o que foi que você está acordando às 4 da manhã? Não, vou treinar. Mas uma coisa que a gente sente no dia a dia, a gente estava até conversando outro dia entre nós. Cara, o poder de raciocínio. Você fica mais focado, você fica mais firme em tomar decisão, você tem mais energia para tocar uma reunião, porque chega final do dia, finalizando, a gente tem mais algumas outras atividades. E chega no final do dia, você está inteiro. O dia rende, né? O dia que você falou, uma frente, tem um estudo feito na Inglaterra com universitários que quem fazia atividade física de manhã prestava uma prova após a atividade física. E a outra galera não fazia atividade física, acordava a hora que queria e fazia a mesma prova. Depois ele invertiu o quadro. Quem acordava à tarde passou a acordar cedo, fazer atividade física, e a outra galera. A nota acompanha o desempenho. Então, é comprovado cientificamente isso que a gente está falando, que quem tem uma vida ativa, principalmente no período da manhã, vai ter um dia mais produtivo. Então, a parte cognitiva fica muito mais aguçada. E você vê que isso aí já traz para as empresas, né? Então, não é só os donos de empresa, os sócios, os diretores. Se ele levar isso daí para os próprios funcionários, ele vai ter colher. Funcionário mais ativo, ele vai ter funcionário faltando menos, vai ter funcionário que tá amando trabalhar naquele lugar porque tem uma cultura de levar a saúde para dentro de casa. É por isso que os aplicativos Total Pass, Gympass, têm ganhado bastante repercussão, né? porque é isso, a empresa ela fornece o funcionário dela, né? Algumas empresas, são todas, mas ela te dá o direito, isso aqui vai te fazer bem, quer usar? Usa. E tem até alguns cartões hoje em dia que você transfere o dinheiro quando a gente vai pensar em vale-refeição, vale-alimentação, entre outras coisas que esses cartões dão agora, que eles já dão um benefício sem você pagar nada do Gympass, do Total Pass. Isso é bacana. Porque é um benefício mesmo. Eles estão vendo que as empresas estão buscando muito isso daí. É um benefício para o funcionário que antigamente a gente não tinha como ver isso. E assim, até o Igor comentou de cultura, né? E até a questão do antigamente. Eu acho que a gente analisar, há tempos atrás, acho que o empresário que mais deu ênfase ao bem-estar, à atividade física, foi o Abílio Diniz. Sim. Que foi, acho que, o primeiro empresário no Brasil que instituiu a academia dentro da empresa. Por quê? Porque ele ele fez uma pesquisa, isso foi até case de faculdade. O que ele fazia? Ele tinha fez uma pesquisa, você gosta de treinar, Vinícius? Você gosta de treinar? Mas, depende do horário, tá? Não consigo, por causa do trânsito, São Paulo, deslocamento. Tá, e se tivesse uma academia dentro do trabalho com vestiário, ou seja, você trabalha, você treina, toma teu banho e vai para casa. Gratuito. Bacana. O índice de produtividade do Grupo Pão de Açúcar foi absurdo. Índice de faltas e a motivação do pessoal. Por quê? Percebeu o quê? Aquele pertencimento. A empresa está prestando atenção, está cuidando da minha saúde, está me auxiliando a cuidar da minha saúde.
Isso é fundamental. Tanto que é verdade que o Abílio, acho que tinha 70 e poucos anos e fazia maratona. Fazia maratona. É absurdo. Não, isso. E foi o que me motivou a fazer a especialização que eu fiz. Aham. Por quê? Porque eu li os 2 livros né, que ele lançou, Uhum. e ele conta no livro que ele infartou aos 40 e poucos anos por estresse, por comandar o Pão de Açúcar. Tá? Uhum. Ele falou, peraí, se eu tô infartando com essa idade, Imagina. imagina, É, daqui a 5 anos. Então ele vou falou, chegar. cara, ele tomou uma decisão, eu vou fazer 80 agora. O que ele pensou? Se eu começar a cuidar da minha saúde agora, que eu estou nesse momento de estresse, ansiedade, a ponto de eu ter infartado por essa carga, né, de responsabilidade que ele estava, ele falou, eu vou conseguir chegar bem aos 80. Entendeu? Que não é só sobre quanto você vai viver, Justamente. é como você vai Como viver. você vai chegar lá, né? Entendeu? Senão você só está sobrevivendo. Justamente. Então, assim, a importância que eu falo não da saúde, não é só do viver agora. É como você vai viver amanhã também, né? Isso aí. Então, assim, você se prepara para uma velhice saudável. Exatamente. E é isso que a gente tem que entender. É outro também ponto importante. Eu estou falando, eu não quero só viver o hoje bem. Eu quero viver o resto da minha vida bem. É por isso que vira um estilo de vida, né? Não É. é por isso que aí sai disso daí, só a estética. Não. Não eu é tô criando estética. massa magra pro meu A futuro, né? estética é a consequência de um... Outro número que a gente tem também, por isso que eu falo, a importância das empresas, como o Manfred falou, é o seguinte, quando a empresa, que é o comando, o líder, toma essa posição, os liderados vêm com isso daí. Por quê? Aquele negócio, você está se relacionando com o líder assim, o líder está espalhando toda essa cultura para dentro da empresa, né? Exatamente. E a gente tem, eu acho que o nosso papel aí, junto, falando do corporativo, do trabalho que a gente está fazendo, é trazer a nossa expertise para levar para as empresas essa cultura. Exato. Né? De você falar assim, cara, começa a cuidar agora, os cabeças cuidados, saudáveis, toda a empresa vai ficar saudável. Conscientizar, né? Conscientizar e viver, né? Que nem você lembra que a gente estava comentando? A gente é os 5 que a gente está próximo, Isso, né? da nossa roda. Né? Da nossa roda. Então, a a partir... idiotas é o sexto. Cara, agora, se você tem lá o teu líder, o teu CEO, que, cara, o cara focado nisso, saúde, cara, todos os liderados vêm nessa mesma visão e cultura, né? Isso é verdade. A gente tem que estimular mais, eu vejo assim, o que a gente tem essa possibilidade de fazer com que as empresas entendam isso e mostrar através de números mesmo. Cara, o Abílio fez isso daí, eu não lembro agora quanto, mas assim, cara... Foi absurdo. 40, 50 anos atrás, né? Porque ele faleceu com 80 Foi e poucos. pioneiro, né? Entendeu? Foi pioneiro. Vocês vão saber falar melhor. Não sei em que... A gente estava conversando isso na academia. Depois, acho que qual idade que a gente começa a perder quantos % ao ano a quantidade de massa magra? A gente vai perdendo assim, basicamente... Hormônio, a gente chega no pico hormonal aos 30, né? Uhum. Só que depois dos 40, a queda é mais acentuada, entendeu? Aí dos 50 acentua mais. Então, assim, o que eu vejo, dos 40 para frente, o cuidado com prevenção é obrigatório. Para você ter uma velhice top. Uma velhice pensando em saúde, qualidade de vida, pensando em todos os benefícios de você ter um raciocínio legal, de você ter uma locomoção legal. Por exemplo, musculatura em ordem, cabeça em ordem. Não viver cansado. Não né? viver cansado. Então, isso daí, a partir dos 40, é obrigatório. Por quê? Não é nem uma questão assim de falar assim, é vaidade. Não, é necessidade. Porque teu corpo só vai perdendo, né? Perde hormônio, perde capacidade de força. Eu atendi uma paciente hoje mesmo, que ela falou assim, tô com osteopenia, tem, né, uma certa idade, já está acima dos 50, e ela estava falando o seguinte, cara, tô fazendo reposição de cálcio, não está adiantando nada. Por quê? Porque não é só cálcio que precisa. Então, é uma sequência, né? São vários fatores que estão relacionados a isso. Mas qual que era a preocupação que apareceu no diagnóstico dela lá, assim, risco alto de fratura. Então, você imagina, o cara só deu densidade óssea. Ele fez uma densitometria óssea, estava escrito lá, risco alto de fratura. Ela fez tanto coluna quanto coxo femoral, articulação coxo femoral. Ela preocupou, porque eu falei assim, cara, eu estou fazendo a suplementação com cálcio. Aparece um exame desse, ela está com medo de andar e quebrar. Pois é. Entendeu? Então, agora, se ela pega os profissionais que realmente estão a fim de resolver o problema dela, não, vem cá, é prevenção. Vamos cuidar disso daí, para você não correr esse risco, depois de uma certa idade, uma fratura dessa, né, de colo, de fêmur, é cirúrgico, vai ter que colocar prótese, tudo tal.
Por que você vai deixar chegar nessa situação? Vamos cuidar antes, entendeu? Exato. Se a gente fizer uma analogia para qualquer profissão, o mais importante é o preventivo. Pô, eu quero ter um advogado trabalhista não para tomar o processo, para ele me ajudar a prevenir a não tomar o processo. Eu quero ter, vamos falar da nossa área, um contador não para ter uma fiscalização, é para não ter uma fiscalização e trabalhar direito. Então, se a gente faz em todos os ramos da nossa vida isso. Por que eu não vou cuidar do meu maior ativo, que sou eu mesmo? A gente até no ramo de seguros, a gente brinca, até no seguro de vida. A gente faz seguro de carro, seguro de casa, seguro de tudo, mas não faz seguro da gente mesmo. Então, a melhor forma da gente se assegurar é cuidando da nossa saúde. E eu até vou falar uma coisa. Eu acho que o plano de saúde vai conseguir sair dessa situação que ele se encontra hoje, dessa responsabilidade, a partir do momento que ele vincular o cuidado, até a Prudential, cara. Tô até fazendo assim, fazer uma análise para você entrar. Do estilo de vida que você tem, e até se você tá tendo estilo de vida legal, você tem uma redução de desconto. Isso é bem legal. Você entendeu, cara? Pô, tá bom. Eu vou entrar no plano de saúde, só, cara, eu não fumo, eu não bebo, eu sou um cara saudável, faço atividade física, eu suplemento, não sei o quê. O risco de eu ter esse problema é muito menor do que um cara que fuma. Tem uma aluna minha, que o marido dela é médico, e ele tentou levar isso para dentro da operadora do plano de saúde. Teve uma rebolada lá, está tentando implementar isso na operadora, mas eles estão tendo uma certa resistência. Mas faz total sentido o que a gente está falando. Não vou usar. Mas você acredita que até para o plano de saúde é muito mais vantajoso? Muito mais vantajoso. Porque essa pessoa fisicamente ativa, ou seja, praticamente qualquer atividade física, ou que se cuida, vai ter uma incidência de visitar um hospital muito menor de quem é sedentário? Exatamente. E hoje o que os planos de saúde acho que tem o maior custo é pensando na hospitalização em si mesmo, né? Os casos de câncer e tudo mais, para eles é altíssimo. E acaba que a gente tem até alguns casos em empresas que a empresa tem mais de 500 funcionários. Por às vezes poucos funcionários que estão em tratamento, a sinistralidade do outro ano é um absurdo. E aí, se a gente for investigar a causa, por exemplo, de doenças, vamos falar de câncer, eu acho que está muito ligada a muito alimentação. Óbvio que pode ser muitas coisas, mas acho que a alimentação deve ser um dos principais, pensando em ultraprocessado, não se cuidar. Então, acho que dos planos de saúde, a sacada da Prudential nisso foi sensacional. E você sabe que o mais interessante é o seguinte, quando você tem lá seu código genético, tá? Se você pegar até os gêmeos univitelinos, que são gêmeos geneticamente idênticos, só que fazer com que eles tenham hábitos e costumes diferentes, eles vão desenvolver doenças diferentes, tá? Só que a hora que acontece esse desenvolvimento, se mudar o código genético, normalmente faz, a gente chama de epigenética isso daí. Essa mudança perpetua para as próximas gerações. Então, olha a responsabilidade que a gente tem também, às vezes, de ter atitudes erradas. Por quê? Você vai desenvolver uma doença que você não necessariamente teria pelo teu DNA, entendeu? Mas por quê? Por exemplo, eu comia muito ultraprocessado, não sei o quê, só salsicha o dia inteiro, tal, um câncer no fígado. Mas você não iria ter no seu DNA, se você avaliasse, lá não apareceria. Só que a partir do momento que você gerou essa mudança no teu comportamento e trouxe essa doença pode ser passada para as próximas gerações. Exato. Entendeu? Entendi. Que tem estudos que mostram que pais ativamente saudáveis tendem a ter filhos mais saudáveis do que pais sedentários. Então, para quem quer ser pai aí, cuidar da saúde, cuidar do corpo, faz parte do seu bebê aí, para você não ter dor de cabeça no futuro. Acho que você falou isso também na academia, isso daí. Tem muita gente que fala, eu tô disposto a morrer pelo meu filho. Mas você está disposto a viver por ele também no agora? Que é o sacrifício de falar, vou me cuidar. Exatamente. É que a galera acha que ter saúde é só ausência de doença. Exato. Então o cara vai no médico. Vai no médico, não tem nada. Meus exames estão tudo certinho. Tá tudo certinho, mas o certinho para quem? Né? O doutor que está aqui para falar melhor do que a gente. As referências hoje é de uma população doente. Então, se vai usar uma referência, é de 300 a 800, mas uma população que 90%, 70% da população está doente. Então, essa referência é uma referência de qualidade. Né? Exato. Então, a saúde ela é mais vinculada à capacidade física, capacidade hormonal, como você consegue lidar com as situações do seu dia a dia, do que a ausência de doença. Não, e até a gente vê estatísticas, né?
Eu lembro, quando eu fiz faculdade de medicina, o infarto mais recente na literatura médica aconteceu na época que eu estava estudando, se eu não me engano, 55 anos. Eu falo mundial. Hoje tem cara com 30 infartando, cara. Você entendeu? E que é mais perigoso do que infartar Não, mais é velho, muito né? mais perigoso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que que mudou isso daí? Porque o estilo de vida mudou. A gente entrou nessa pegada dos ultraprocessados. É muito mais fácil você, né, desembalar do que você descascar, né? Exatamente. Por exemplo, puta, eu quero comer um miojo, pá, miojão lá, tal, não sei o quê. Só que e as consequências disso? Como a gente estava falando até nos bastidores aqui, o açúcar refinado, ele é mais danoso do que a cocaína, cara. Só que quantas pessoas consomem açúcar refinado diariamente? É isso aí. Você entendeu? É. E vai causando dano. O aumento do álcool, o aumento do tabaco, tudo isso aumentou. Né? Exato. Sedentarismo, obesidade, tudo isso Então, eu ia até aumentou e comentar. a culpa vai para onde? A culpa dos infartos, a culpa dos Tanto problemas, que a gente está falando né? da NR, né, o que eu falo muito assim, o governo brasileiro, o que ele fez? O INSS, ele acaba pegando e jogando essa responsabilidade para a empresa, que até em de uma determinada visão, acho que até é correto. Por quê? Porque a empresa joga o custo para o INSS. Exemplo, hoje, o afastamento por burnout, estresse, tal, ou diversos outros problemas do passado, a gente chama, né, do nexo causal, então custava para o governo. O cara tem que cuidar, manda para o INSS, cuida, tal. A partir do momento que você joga a responsabilidade, empresa, você precisa me ajudar a cuidar dessa tua população aqui, dos teus colaboradores, para diminuir esses afastamentos, que nem a gente falou, diminuir, né, as ações indenizatórias. Então, a hora que você começa a implementar dentro da empresa esse wellness, essa cultura de saúde, automaticamente você diminui também esses afastamentos. Exato. Sim. E aí, por isso que eu falo, a liderança tem essa obrigatoriedade. Que nem você falou do pai. O empresário acaba sendo o pai, né? Então, assim, empresário, você quer ter empresa? Pô, você precisa ter uma responsabilidade sobre isso. E tem que fazer saudável, uma empresa né? saudável. Exatamente. Você já Não tem uma só responsabilidade social já. Uma É isso aí. responsabilidade social. Total. E não adianta, cara, porque eu falo, lá no ambiente de trabalho nosso, lá na WorkCare, eu falo muito sobre isso. É o quê? O ambiente de trabalho repercute na família. Entendeu? Total. Você leva pra casa. Cara, você leva para casa. Por exemplo, o cara que estava no passado, na época da, sei lá, silicose, asbestose e tal, o cara não usava máscara de proteção, aí tinha problema no pulmão, cara, a família tinha problema. Por exemplo, uma pessoa um hospital, imagina o estresse de uma mulher que sofreu um acidente de trabalho com uma agulha, uma pérfuro cortante, e de repente esse paciente era um HIV positivo, e essa pessoa precisava ficar pelo menos no acompanhamento mais de perto nos próximos 1 ano, e cuidado até o ambiente domiciliar, por exemplo, né, o manejo com os filhos, com o marido, Sim, tudo tal. Por quê? Porque ela sofreu um acidente contaminado, com material contaminado, e vai passar por uma observação por um período aí, né? Então, olha como é que o ambiente de trabalho não fica no trabalho, vai para casa também. Exato. certeza. E o empresário tem que entender essa responsabilidade que ele tem. E esse âmbito social a gente pode até falar indo para a parte de tributos, né? Se for ver a reforma tributária, agora a Sim. gente vai ter um imposto seletivo que vai ser tributado a mais, que Que o eles falam Manfred vem palestrando muito, imposto do pecado. álcool, Cigarro. vai ter uma tributação a mais, o imposto, como é que chama? É o IS, né? Então, inclusive, sobre bebida alcoólica, eles estão na fase final de estudos, mas eles querem tributar por graduação alcoólica. Ou seja, a cerveja, que é teoricamente 3,5 de graduação alcoólica, vai ser uma taxa menor do que, por exemplo, o uísque, que é 40, uma vodka. Então, é assim, e mesma coisa com cigarros. Vai ter eles colocam aí ad valorem, que são os valores adicionais. Que uma coisa é você pagar o imposto sobre um maço e sobre um pacote de cigarro. Você vê, o governo, as empresas, e isso é uma cadeia. Vocês já lidam já com o FAP e com o RAT, né? Por exemplo, com aquela relação de afastamento Já. com o imposto. Que já quer dizer, se você tem menos afastamento, você paga menos esses impostos também. Agora, esse daí, eu acho que é você começar a colocar responsabilidade boa, né? Uhum. Porque, por exemplo, é verdade, se você for pensar, né? Cara, por que eu vou fazer o cara fumar? Por que eu vou deixar acontecer essa situação?
Então, vamos começar a trabalhar de forma saudável. Uhum. Você vai trazer um benefício para todo colaborador e para a família dele também. Eu acredito que o Abílio, na hora que você tem os caras lá saudáveis, na academia, tudo, vai expandindo para toda a família do cara. Exatamente. E antigamente a gente falava do Abílio, mas agora, voltando Todo de novo, mundo, né? hoje você abre o Instagram, todos os empresários que é. estão na mídia, todo dia Todos posta. bem-sucedidos, né? Tem todos os jargões. É. Acordou, se mexe, vai, aí vai. Então, Justamente. Então, quer dizer, essa cultura já está vindo. Agora, o que é o mais interessante é que está acessível a todo mundo. Isso é o grande trunfo, né? Que antigamente você tinha academias mais restritas, um ticket médio maior. Hoje em dia, com as redes, sai uma atrás da outra, né? Estão ajudando muita gente que não gostava de treinar e agora que, tipo, ou era aquela desculpa também do deslocamento. Uhum. Pô, eu tenho uma academia que eu moro no bairro X, tem no bairro Y. Eu tenho que pegar carro. Hoje, com as redes, então, geograficamente, dentro da cidade, você tem várias opções. Uhum. Então, aí fica mais fácil também. Você estimula a pessoa a sair daquela zona de conforto e treinar. Eu falo que o cara que é sedentário, se treinar na casa dele, ele já tem ótimos resultados. Exatamente. Ele tem ótimos Já faz resultados o na merchan do casa aplicativo dele. aí, Eu estou Marcelo. lançando um aplicativo agora. É. Na plataforma ela tem treinos em casa, treino na academia, tem plano de dietas feita por nutricionistas, tem treino para criança, tem treino para idoso. Isso é legal. O cara que tem um idoso em casa, que não consegue levar na academia, no aplicativo vai ter lá uma aba de treino específico para idoso, gestante, Você vai ter uma cobaia, minha mãe. Tá vendo? De 83. Então, assim, hoje, quanto às informações que a gente tem nos estudos científicos, com idosos, com criança, porque tinha essa máxima também, né? Criança não pode fazer exercício, criança não pode treinar, criança não pode ir à academia. Eu tenho aluno de 9 anos de idade que faz terra com 10 quilos de cada lado. 9 anos, menininha ali puxa mais que muito adulto. Então, assim, traz muito benefício. O pai dela é médico, ele foi num congresso de pediatria, ele falou, cara, tudo que você falou para mim aqui nos treinos da Laura, a gente viu no congresso de pediatria lá. Então, hoje o exercício físico é muito bem visto por todas as faixas etárias e acabou essa desculpa de, eu não tenho academia para ir, eu não tenho horário. Faz no sofá da sua casa, na sala da sua casa. Você faz isso, sua esposa vê isso, seu filho faz isso, aí você muda todo aquele ambiente que a gente está falando. Exatamente. A obesidade vem crescendo cada vez mais no Brasil, principalmente. Então, dá para a gente tentar reverter isso, como o doutor fala, sendo um exemplo, né? Mostrando para a galera que é possível. Hoje, olhando assim, a sua clínica, hoje ela é muito referência aqui em Campinas nessa parte de estética, longevidade e tudo mais. E até pessoas que vocês atendem, pô, se a gente olha agora, que nem você comentou, Ramon Dino, entre outros, os caras estão na referência do mundo. Eu acho que isso está mostrando que o Brasil tende a mudar, eu acho que muito. Esse campeonato que ele ganhou, eu acho que tende a trazer mais pessoas para o esporte. Então, eu acho que hoje no futuro tá cada vez e vai ficar cada vez mais assim na mídia e o empresário, o indivíduo, seja quem for, que focar em trabalho, saúde, família, acho que tende a crescer demais porque uma coisa chega na outra. Então, se você tem o seu âmbito familiar que está junto com você, que está treinando junto, que está saudável também, você vai automaticamente performar melhor no seu trabalho, automaticamente crescer mais sua empresa. Eu acho que é um caminho sem volta quando você entra. Você não, é muito mais fácil uma pessoa entrar para o mundo da saúde, para o mundo dos treinos, do que uma pessoa que já deu certo querer voltar atrás. Com certeza. Não, que nem você falou, porque só experimenta benefício, né? Assim, eu falo, não tem... Eu brinco muito daí, mas eu falo, se você fizer o certo, não tem como dar errado. Boa. Simples assim. Simples assim, cara. Então, cara, se você tá tendo um puta resultado, tá dando certo, cara, por que você vai voltar atrás? Exato. Entendeu? Você melhorou, cara, qualidade de vida, disposição, você consegue foco, concentração, você tá performando. O dia a dia seu tá muito mais produtivo, e outro, você tem prazer naquilo que você faz. Por que você vai mudar isso daí? Não tem motivo, cara. Você não quer ficar cansado no dia, chega no trabalho bravo já, puto com a vida. Aproveitando esse gancho, é uma coisa que eu escuto muito de aluno. O cara, ele chega para começar a treinar questionando tudo isso. Não durmo bem, não tenho disposição, não tenho isso.
dor na lombar, dor no joelho, estou indisposto, um monte de reclamação. Aí ele treina 3, 6 meses, fica lindo, maravilhoso. Sumiu as dores, aumenta a disposição, aumenta um monte de coisa. De repente ele para de treinar. Já cheguei onde eu queria, não preciso mais treinar. Ele acha que é assim, né? Cheguei ali, não preciso mais. Aí depois ele manda mensagem: Marcelo, minhas dores tá muito insuportável. Tem não é uma isso. plateia te olhando ali já. Não é isso, é um combate ali. Não foi direta não, Salão, prometo que não. Mas não é que as dores sumiram e depois voltaram pior. É que se acostumou com os benefícios de não ter dor, se acostumou com a qualidade de vida, e agora o seu corpo não quer voltar a ser aquela lata velha que era lá atrás. Então agora, o doutor falou, como que você vai parar de fazer uma coisa que só te faz bem? Não é inteligente isso. É a mesma coisa você colocar gasolina pódio no carro, depois você mete uma batizada e quer que não vai tossir, não vai engasgar. É isso aí. Eu acho que tem que deixar claro mesmo isso daí. As pessoas que criticam, elas ainda não entenderam a importância ou criticam porque é mais fácil criticar do que construir. Né? É muito fato, estatisticamente falando, que quanto mais fácil você conquista, mais fácil você perde. Por exemplo, desde de uma cirurgia plástica, por exemplo, uma lipo, tá? Então, cara, é estatístico. A pessoa que faz uma lipo, passa 4, 5 anos, ela tá com a barriga de novo. Exato. Se ela não fizer nada, se ela não mudar o estilo de vida dela, a barriga vai voltar. Por quê? Porque o que construiu a barriga, o que formou a barriga, ela continua fazendo. Entendeu? Ah, mas foi fácil porque eu fui lá e fiz a lipo. Tá, você vai ter que limpar de novo. Então, ou você muda o teu estilo de vida, porque o estilo de vida vai mudar a tua vida. Né? É isso. Exatamente. E a pessoa tem que entender isso daí, sentir os benefícios. E como eu te disse, e cada vez mais a gente tem visto essa evolução da medicina que também mudou muito. A parte hormonal, a parte de suplementação também. Cara, os suplementos que a gente tinha 20 anos atrás, hoje, cara, tem muita coisa nova. Muita coisa gostosa também. Eu falo, uma alimentação hoje, você consegue fazer uma alimentação saudável, prazerosa. Limpa e prazerosa, exatamente. Entendeu? Não é aquela coisa sacrificante. Eu lembro quando eu tomava BCA, viu, o Manfredo, o treino também faz desde os 15, acredito. Você lembra do Aminofuel? Então, você lembra do Aminofuel? Cara, como é que você tomava aquilo lá? Os Animal Pack, cara, aqueles comprimidos gigantes, 12 comprimidos. Entendeu? É o que tinha para hoje. Né? Você era um banheiro, a urina saía, parecia marca-texto. O nariz e tomava. Hoje, cara, com sabor não sei o quê, morango, morango, maçã verde. Você vê as barrinhas top. de proteína. Você me falando de sorvete. Uma melhor então. Você imagina tomar um sorvete proteico. Por isso que eu falo. E essas experiências que é legal, quando eu falo que a gente consegue fazer, por quê? O sorvete mesmo, vamos colocar o sorvete. Você imagina uma criança que é um celíaco e nunca podia tomar um sorvete porque ele tinha uma reação inflamatória devido ao sorvete, entendeu? Devido ao glúten ou devido à lactose. Então, de repente você oportuniza uma criança que está vendo. Porque você imagina a vida dessa criança, né? Por exemplo, ela no meio de outras crianças todas tomando sorvete e ela não podendo tomar. Entendeu? É complicado, né? É complicado, cara. E um sorvete ainda, né? Você imagina. Que criança que não gosta. A criança que não gosta. E aquela criança lá não podia tomar, por quê? Tomar dá problema. Exatamente. Agora, você oportuniza isso daí. Não, agora você pode ter o prazer de tomar um sorvete com um sabor igual, né, um exemplo, um sorvete tradicional, mas com esses benefícios que a gente está falando. Então mudou muito, cara. Então basta você decidir algo melhor para tua vida, né? Exatamente. O que eu vejo muita gente falar, principalmente quem está com sobrepeso, obesidade, fala assim: mas barrinha de cereal não é gostoso igual uma barra de Prestígio. Cara, tá bom. Eu não acho, porque eu prefiro a barrinha de cereal do que o Prestígio também, do que o chocolate, por causa de açúcar. Eu prefiro o chocolate mais amargo, então eu gosto desse sabor com menos açúcar. Só que o que leva o cara a comer um Prestígio, um chocolate que vai te matar, que vai te fazer mal, ou uma barrinha de cereal que, porque não é tão do seu agrado assim, que você vai deixar de comer? Remédio é gostoso? E quando o médico prescreve, você não é obrigado a tomar, senão você morre? Aí você não reclama do sabor. Eu nunca vi ninguém reclamar do sabor da medicação. Você viu alguém reclamar de xarope? Não reclama, toma, tem que tomar. Falar uma coisa, mas assim, cara, tem uma empresa de suplemento, cara, que lançou uma barrinha, cara, muito parecido com vários, tipo Snickers mesmo da vida. Nossa, é bom pra caramba, mas tem várias barrinhas boas. Cara. Quer arrumar desculpa pra não comer. Não, você tem barrinha boa. Sim, não sei longe. Minha esposa, às vezes, faz... É adepta de dieta, enfim, aí de vez em quando faz a cetogênica, enfim. Aí comprei uma barrinha de, acho que
24 gramas de proteína, parecendo um soufflé de pistache. Então, Ela falou, pode comprar uma caixa, porque eu vou deixar de almoçar para comer a É barrinha. que a desculpa normalmente é que é muito calórico também, mas tem Caloria a igual. proteína, pelo menos. Eu falo Não, isso. mas você É vê a o mesma carbo, o caloria do açúcar que é um muito chocolate. baixo, baixíssimo. Mas e os benefícios que vai te não, trazer? isso daí, ó, então um ponto importante. Vamos falar nós dois sobre isso. Por exemplo, ó, a caloria, a gente tem que ter caloria para viver. Entendeu? Exemplo, a gente tem o metabolismo basal nosso necessita de energia para viver. Se você não fizer nada, Órgãos vitais. os órgãos vitais, Exatamente. o coração precisa bater, o pulmão precisa respirar, O rim o precisa rim precisa filtrar, o o cérebro vai trabalhar. o fígado metabolizar. Então, energia você precisa ter. Entendeu? O que a gente está falando é que a fonte da energia tem que ser boa. Isso. Né? Porque, por exemplo, então, ela é calórica? Ótimo, porque a gente precisa de caloria. Mas de caloria boa, não de caloria ruim, Exatamente. entendeu? Quais macronutrientes que quais macros, Caloria justamente. vazia não adianta nada. Não adianta nada. Então, É diferente, tipo assim, ó, eu vou comer, tipo assim, 1.000 calorias de uma fonte boa ou de um Burger King, entendeu? Aí é outras calorias. é aquela história. Gasolina é líquida, né? Água também é líquida. Então, enche seu carro de água. Não vai andar. Porque gasolina ele anda. Exatamente. Né? Então, assim, o que vai trazer de benefício você comer 300 calorias de uma barrinha ou 300 calorias de um ovo de Páscoa? É. Né? É caloria, mas o que vai São te dar calorias, de mas benefício ali? Então, para ficar claro, né? Então, assim, a caloria a gente precisa. Então, mas tem ótimo que tem caloria, porque a gente vai precisar dela, dessa energia para viver e até para fazer outras atividades Sim. também. Por exemplo, nós estamos falando aqui de uma vida saudável, então a gente está entendendo a atividade física, tudo. Então, uma quantidade de energia é necessária para você ter essa qualidade de vida, mas que a fonte seja boa. Né? Entendi. Agora, falando em fonte, doutor, tinha até uma pergunta em relação à própria alimentação, né? Eu particularmente gosto bastante de ovo, minha esposa também. E antigamente você tinha aquela história que o ovo era um grande vilão, né? Em termos de colesterol, enfim. E hoje tem estudos, parece que falam que o ovo tem os 3 macros que eles falam, né? Sim. Gordura, proteína e as vitaminas também. Ovo. O leite materno é o alimento mais benéfico e completo que existe. Tirando o leite materno, que a gente só vai mamar até os 6 meses, no máximo, vamos falar assim, normalmente é assim que acontece, o ovo é o maior alimento que tem. Entendeu? É o mais completo alimento que tem, cara. Então, se você precisar repor nutricionalmente algo, coma ovo. Agora, é o que eu sempre digo também, a gente tem que sempre trabalhar no equilíbrio. Sim. O excesso faz mal e a falta faz mal, entendeu? Então, não precisa comer também, por exemplo, 12 ovos, entendeu? Não vai ter sua meta de proteína só de ovo, né? Então, assim, eu falo até, a gente está falando principalmente da gema, né? Porque a gema ela é muito rica em nutrientes, mas também rica em gordura. Boa, mas também, eu já peguei paciente que teve uma insuficiência hepática aguda por excesso de ovo, por excesso de gema, entendeu? Porque comeu muita gordura, que veio da gema, gordura boa, mas comeu, e o fígado dele não conseguiu metabolizar na velocidade que ele ingeriu, entendeu? Então, assim, é muito importante comer o ovo, eu recomendo, colocar na tua dieta, principalmente se você não faz uma suplementação com vitaminas, minerais, etc e tal, mas tem que ser tudo dentro do equilíbrio, né? E aí, acompanhando como? Nós, no meu caso, através de exames complementares mesmo. Entendeu? Isso é bacana. Aí você monitora o paciente. Isso. Respeitando a individualidade de cada um. Sim, né? Respeitando justamente. É aquela mania, né? Tem muita gente que entra, quer ter o resultado rápido, começa a atacar proteína sem parar, para de comer carboidrato e aí excede realmente a proteína. Não, é o que o Marcelo falou, por exemplo, água em excesso. Porque assim, a gente tem que saber de onde que está vindo essa água também. Tem água mais sulfurosa, mais... Isso. Entendeu? Por exemplo, os minerais que compõem determinadas águas são diferentes. Entendi. Entendeu? Então, às vezes você está naquela pegada de água, e a água está te causando um dano. Dependendo da fonte que você está consumindo. Por isso que eu falo, o exame complementar te dá esse norte. Então, hoje você consegue fazer um tratamento personalizado, porque você monitora todas essas informações e faz a suplementação específica para essa pessoa, entendeu? Então você consegue fazer. Se você pegar no hospital, põe 100% de oxigênio no teu nariz, você vai ver, daqui a pouco você está passando mal.
Porque você precisa ter uma concentração A séria. personalização é o caminho, não adianta. Para É. o treino, Porque cada para a organismo é dieta, diferente para a também, né? hidratação, Sim, para o justamente. sono. Então, assim, tudo é personal. Quanto mais personalizado, mais rápido você vai E o chegar resultado. nessa gana que a galera tem de velocidade do processo. E a chance de dar errado é muito pequena. Diminui. Diminui, Com certeza. entendeu? E um resumo em geral, a gente vai levar para a empresa agora uma cultura mais forte ainda de saúde. É. Todo mundo levantando às 5 da manhã. Todo pra- mundo vai levantar às Isso 5 da aí. manhã, vou mandar esse vídeo Não, pros precisa funcionários. fazer. Viu? O pessoal Tá ouvindo nosso aí, Salão? E também. também tem o sócio aqui que está ali sentado. é. Vamos ver se É. vai faltar Já agora, vai com a Marcelo. gente amanhã já. E não adianta. Isso Segunda-feira daí tá lá faz- agachando. E faz a diferença, porque é o que a gente falou agora. Para cada R$1 investido em saúde, né, você economiza 5 em todos esse conjunto aí de problemas que você acaba evitando. E a produtividade aumenta, né? Exato. Porque, olha para você ver que número, de novo, eu comentei com vocês, e na academia estava falando, hoje, $1 trilhão ano é gasto globalmente só com ansiedade, burnout, etc. A perspectiva é que em 2030 vai subir para $7 trilhões. Se a gente não mudar esse cenário. Você entendeu? E a gente, então, o investimento que as empresas estão tendo, na verdade, o desperdício, né? Vamos falar assim, esse desperdício de dinheiro é muito alto e não vale a pena, cara. Exatamente. Entendeu? Então tem que mudar essa cultura, realmente, não tem o que fazer. Tomara que agora essa NR ajude. Né? A gente está com essa expertise para isso, né? Então a equipe está preparada, né, Saulão? Vamos para cima. E o time está com vontade de fazer acontecer nesse sentido, trazer essa cultura de saúde para dentro das empresas. Isso é fantástico. Tem isso. tudo para dar resultado. Beleza. Isso aí. Pessoal, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um momento muito esclarecedor. Um assunto importantíssimo. A gente está falando de saúde, wellness, né? E o melhor, tudo isso daqui que vocês estão tendo, a gente conversou, teve a oportunidade de apresentar, vai estar disponível aí para as pessoas assistirem. Vale a pena assistir todo esse conteúdo, que teve muita coisa relevante aqui. Nós da WorkCare, a gente tem essa visão de saúde, né? Saúde corporativa, saúde integral. E estamos fazendo um time aqui, um time de sucesso, para fazer com que as empresas experimentem, através de toda essa expertise que nós temos, né? Essa saúde que nós estamos aqui dispostos como um time. Então, Igor, se você puder falar um pouco da Luan para a gente. Obrigado, doutor. Bom, nós da Aloha Business Solution, estou aqui com o Manfred, o meu sócio, o Saulo também. A gente tem muito isso dentro da empresa, que a nossa missão é, de fato, não só fazer entregas de obrigações, entregar um balanço, entregar impostos. Eu acho que a nossa maior missão é, de fato, entrar com estratégias, trabalhar junto com o empresário. E eu acho que, hoje em dia, um preventivo como a saúde é algo que a gente tem que levar para todo mundo. Então, eu acho que esse tema só tem a agregar em todas as nossas consultorias. Eu acho que trazer isso como uma cultura interna nossa mesmo e levar isso para os nossos clientes. Até com uma questão de saúde interna das empresas, né? De bem-estar, de união, de unidade, né? Do propósito em si, da saúde. A própria NR vai bater muito nesse sentido. Então, eu acho que tem tudo aí para ter um caminho aí de muito sucesso. Marcelo. É isso aí, eu venho para somar no time, tudo que eles falaram aí eu coloco na prática. Então tem o estúdio MN Treino, que está tendo empresários, tenho o prazer de ter o Igor aí, o Dr. Vinícius, vamos marcar um treinão lá também. Obrigado aí pelo convite. Tem uma plataforma onde você pode treinar em casa, na academia, toda a gama aí para ter essa melhora de saúde, qualidade de vida, e fazendo um resumo de tudo isso que a gente conversou aqui nesse podcast, colocando em prática ali, você sentir na sua casa todos esses benefícios que o doutor falou, que o Igor falou e que o Mano falou. Obrigado aí pelo convite, gente. Porque uma coisa importante, só para encerrar, a gente não quer ser mais um, né? Nós da WorkCare não queremos fazer só admissional, demissional, periódico, de função, as NRs todas, que isso daí a gente tem expertise para isso. Mas daí qualquer um faz de uma maneira até às vezes não tão bem feita. Nós viemos aqui unindo esse time para trazer soluções realmente efetivas e mudar a história, não só da pessoa, mas da empresa, né? Exatamente. É isso aí. Então, meu irmão, Tamo junto. Tamo junto. Obrigado de novo. valeu, meu irmão. Obrigadão, viu? Tamo junto aí. Obrigado, doutor. Ó, um abraço.